Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um Zezo Responde. Pois é, se você quiser participar desse quadro, fica sempre ligado na comunidade do canal, que lá então eu vou fazer uma postagem algum dia da semana e você faz sua pergunta, eu posso selecionar ela e responder aqui. Então, antes de tudo, você deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, não se esqueça também de acessar os patrocinadores do canal, Wrestling PT, link no card na descrição, e também, recentemente eu lancei o botão Seja Membro do canal, então eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso, clica aí para você entender melhor como que funcionam os planos, os níveis, você com certeza vai gostar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as perguntinhas. E as perguntas aí começam então com o Mano Gusta, né? O Mano Gusta perguntou o que eu acho sobre o John Cena estar menos participativo da WWE, se em algum momento ele vai voltar a ficar mais full-timer, ou se ele vai ser o novo The Rock. Pra mim ele já é, né? Pra mim ele já se tornou aí o novo The Rock, porque as ausências dele com o passar dos anos vêm cada vez maiores, né? Ele vem deixando de participar inclusive de eventos importantes da WWE, deixando de lutar para focar nessa sua carreira de Hollywood, de filmes. Eu acho que ele realmente aí escolheu seguir em frente nesse estilo. E assim, são vários anos dele na WWE, ele aparecia em todos os shows, foi campeão de tudo quanto é coisa, participava de eventos principais de WrestleMania. Então, tipo assim, eu acho que o cara desgastou pra caramba também, né? Uma coisa é você ter uma carreira longa, mas você aparecer de poucas vezes. Outra coisa é o John Cena, que era o rosto da companhia todo santo ano, a pressão sempre em cima dele, às vezes recebia críticas. Então, acho que chegou uma fase da vida dele que realmente ele quer mudar o rumo, ele quer fazer outra coisa aí, porque, né, enjoou um pouco, né? Enjoou um pouco, então, infelizmente, pra quem é fã dele, vai ter que se acostumar com esse novo John Cena, né? E aí a próxima pergunta é do João Victor Calil de Brito e Sanches. Olha que nome gigante. Zezão, qual é o perfil de lutador favorito seu? Tipo Powerhouse, High Flyer, etc, etc, né? Bom, eu não tenho um perfil de lutador favorito pra falar a verdade. É que, assim, eu foco muito mais no personagem, né? Tem personagens que me agradam e eu começo a torcer por eles. Então, por exemplo, o Neville, ele era high flyer e era um ótimo high flyer, mas eu nunca me empolgava pra ele, assim, de torcer pra ele. Quando ele faz aquela heel turn, entra na rota do título do Cruiserweight lá que vocês recordam, pronto, eu virei fã do Neville, eu realmente queria apoiar o Neville porque ele modificou o personagem dele, né? O Seth Rollins é a mesma coisa. Isso não significa que só o personagem basta. Às vezes o cara pode ter um personagem legal, mas ser horroroso também. E aí não tem como você se empolgar muito com ele. E às vezes ele pode ser talentoso, mas o personagem ser chato e não tem como se empolgar tanto. Então eu vou muito mais pelo personagem do que o estilo, sabe? Pra mim tanto faz se o cara vai ser powerhouse, se ele vai ser um wrestler mais técnico, se ele vai ser high flyer. Sinceramente eu não fico avaliando muito isso. Talvez se eu for listar aqui os favoritos meus da história, vai ter mais powerhouse do que o restante, né? Mas não sei se é pelo estilo não, eu acho que é mais pelo personagem mesmo. Aí a próxima pergunta é do Zé Pedro, né? 5 melhores lutadores da atualidade, contando SmackDown, Raw e NXT. Cara, 5 melhores da atualidade, vamos lá. Esse ano tá bem nivelado, até por conta dessa pandemia aí, limitou muitos lutadores, outros lesionaram e tal. Eu vou colocar aqui o Adam Cole, acho que o Adam Cole mais uma vez vem fazendo um grande ano lá na NXT, cheio de lutas interessantes. Talvez esse ano até tenha sido o que mais realizou boas lutas, né? Eu vou colocar o Johnny Gargano, que embora esse ano não tenha feito um ano espetacular igual o de 2019 e 2018, ainda assim fez um bom ano, é um ótimo wrestler. E lembrando, se a gente está contando a atualidade, eu não posso aqui simplesmente citar, por exemplo, o Sami Zayn. O Sami Zayn talvez fosse entrar num top 5 de melhores lutadores da WWE. Mas na atualidade não é isso. Na atualidade ele se limitou um pouco, voltou recentemente, né? Então não dá pra mim citar ele, por exemplo, né? Então, se a atualidade é o momento. E no momento, eu acho que o AJ Styles também, do main roster ali, é quem mais teve uma certa regularidade assim nas lutas, né? Ele é um ainda que consegue sempre trabalhar lutas interessantes, mesmo em shows semanais ali com a limitação dos comerciais. Ele ainda, esse ano, você dá pra listar ali alguns combates interessantes que ele realizou, mesmo sem público. Então o AJ Styles também coloca nesse top 5. Se avaliando o momento, vamos ser justos, vamos ter que colocar aqui o Randy Orton também. O Randy Orton, embora o grande destaque dele não é exatamente ele em ringue, sim o personagem que ele vem fazendo nesse ano de 2020...
eu acho que o Randy Orton também, até por ter feito até então a luta do ano, pra mim foi a luta do ano, ele contra o Edge lá, que a gente teve no Backlash, por enquanto é a luta do ano, ele estava participando, ele foi o destaque, ele foi o vencedor, acho que ele merece estar nessa lista do top 5. E pra fechar, como eu falei, tá bem nivelado, né? Tá bem nivelado aí, difícil, daria pra colocar alguém da NXT, daria pra colocar alguém no main roster. Eu vou colocar o Seth Rollins porque eu gostei do Seth Rollins aí no combate que ele teve lá, primeiramente junto com o Murphy contra os Street Profits, um bom combate de duplas lá no começo do ano, vocês devem se recordar. Depois um bom combate com o Kevin Owens lá na WrestleMania também, um ótimo combate, muito bom mesmo. E depois teve uma boa luta com o Drew pelo título mundial, outra luta interessante. A rivalidade dele com o Rey Mysterio rendeu umas lutas interessantes também, ali com o próprio Dominic. Então ele também teve uma certa regularidade no main roster, umas lutas ali que fez com todas essas limitações aí de pandemia. Acho que também dá pra encaixar ele nesse top 5, pelo menos na minha opinião. E aí o Cauã Freire fez um textão aí. Resumidamente ele perguntou, né, se o título do NXT tem que ser considerado um título mundial. E se eu considero também que o antigo título da ICW era um título mundial. Resumidamente ele perguntou ali e tal, até porque dizem aí que quando um título é defendido em mais de um país, ele se torna um título mundial, e de fato, né? E assim, todos os títulos da WWE, eles têm esse status, né? Tipo, é o título mundial americano da WWE, é o título intercontinental mundial da WWE. Todos têm isso, o nome completo deles tem sempre mundial. Mas você não usa eles na hora de falar, para não confundir com os títulos principais, que são os títulos Universal e o título da WWE, que anteriormente já foi o caso de ter o World Heavyweight, né, pesos pesados, e também o título da WWE normal mesmo, né. Mas assim, todos eles têm esse nome completo, mundial, mas o peso de mundial é só Universal e título da WWE mesmo. Os dois títulos ali são os que têm o peso de mundial. É que assim, o pessoal meio que confunde às vezes ali, até pela questão do nome. Quando surgiu o título Universal, muita gente pensou se teria o peso de mundial ou não, né? Porque ele viria para ser o título principal do Raw inicialmente, e não tinha o nome mundial nele, né? Mas, enfim, é a forma como a WWE trata. Se a WWE trata ele no mesmo patamar do título da WWE, que a gente chama de título mundial, acaba chamando ele não de título da WWE, mas título mundial e o outro título universal, até porque a gente acostumou durante muito tempo chamar de mundial mesmo, né? Mas, enfim, mas o correto seria título da WWE e título universal, e os dois são os mundiais. Mas às vezes a gente meio que troca ali, até pra ficar melhor pra falar, na verdade, né? Até porque todos os títulos são títulos da WWE, né? Meio sem sentido. E o título americano, por exemplo, é conquistado por gente que nem é americana. Então é umas coisas meio sem sentido aí que acontece na WWE. Sobre o título da ECW, durante um tempo, sim, ele até teve um certo peso de título mundial. Quando você ganhava o Royal Rumble, você podia escolher ali ele, né? E na época o Lashley chegou a ser campeão. Parece que o Lashley não se considera campeão mundial daquela época. Já o Big Show, sim. A verdade é que, assim, ele era teoricamente ali com peso de mundial, mas convenhamos que ele não tinha na prática esse peso, né? Tipo, ele não tinha o peso do World Heavyweight. Não adianta, né, cara? Você tem que ter um pouco de tradição. Quem é campeão também é o que traz realmente o valor pro título, né? Às vezes um campeão ali um pouco mais fraco faz o título perder um pouco da relevância. A marca também dele, né? Porque você olha pro roster da ECW, não era mais forte que o roster do SmackDown e do Raw, não tinha tanto Star Powers por lá. Então você ser campeão principal de uma marca mais fraca também não faz o seu título ter grande valor. Então é meio relativo ali. Teoricamente era mundial, então acho que todo mundo deveria considerar ali até para ter mais um mundial no currículo, né? Mas na prática a gente sabe que não tinha o mesmo peso. Eu acho hoje o título do NXT, quando você ganha ele, um peso bom, um peso interessante, um peso de perto de título mundial, mas eu diria até que hoje ele vive uma fase melhor do que os títulos de midcard, sabe? Você ser campeão da NXT hoje tem mais peso que o título intercontinental e o título americano. E eu penso dessa maneira, né? Não sei vocês aí de casa, inclusive seria bom vocês comentarem também. A próxima pergunta é do Wrestling Brasil. Ele perguntou se eu acompanho o UFC e se eu tenho algum lutador favorito, alguma simpatia. Cara, eu não acompanho muito, não. Eu me informo por cima ali das notícias. E eu não paro assim uma madrugada pra ver tal luta, né? Eu prefiro ver o resultado depois, alguns lances ali. Então não é algo que chama muito minha atenção, não. Mas eu até tenho algum lutador favorito. Na verdade, ele nem tá mais no UFC, né? Que no caso é o Conor McGregor ali.
Eu gostava dele ali pelo jeitão dele ali, de bobo da corte, de provocar, né? Já acompanhava ele há um tempo. Aí depois que ele nocauteou lá o José Aldo, aí pronto. Aí eu virei fã total. Eu achei espetacular aquele dia, foi demais lá, depois de provocar pra caramba. O pessoal, não, agora vai apanhar, vai apanhar. Rapidamente, em segundos, nocauteia, acaba com aquele reinado gigante. Nossa, foi incrível, né? Foi um feito espetacular dele. E depois ganhando 2 títulos. O cara tirou o Floyd da aposentadoria pra ir dar uma surra nele. Irritou o Khabib também. Era óbvio que ele ia perder pro Khabib, mas irritou, o maluco perdeu a linha, foi batendo todo mundo lá fora. Nossa, ele causa confusão pra caramba, né? Eu gosto muito dele, né? Mas assim, faz tempo já que ele não luta, então meio que eu não acompanho muito o UFC ultimamente não. Bom, a próxima pergunta veio aí então do Thiago Antônio, né? E o quadro A Verdade Sobre vai voltar ou não? Então, uma coisa que eu já expliquei várias vezes e volto a explicar é que o nome A Verdade Sobre, ele deixou de existir, mas o conteúdo que eu tinha naqueles vídeos, ele continua tendo. Essa semana mesmo saiu um vídeo aí sobre o Kane, que poderia muito bem chamar A Verdade Sobre Kane. E na verdade eu coloquei outro nome, só coloquei, o Kane é o superstar mais subestimado da história. Eu coloquei isso. Tipo, mas o conteúdo que eu falaria num vídeo com o nome A Verdade Sobre Kane seria exatamente aquele ali que eu faria naquele lá. Então eu só mudei o nome, eu só não utilizo mais A Verdade Sobre, até porque muita gente confundia. Ficava falando, quer dizer que você é o dono da verdade e não é sobre... né? E aí tem que ficar explicando esse bando de babaca que é só o jeito de falar. É difícil, então eu mudei o nome, né? A próxima pergunta é do Gustavo Lins. Você acha que a Liv Morgan realmente tem potencial para ser campeão um dia? A longo prazo, sim. É que o pessoal tem que ter muita paciência, porque hoje o roster feminino é bem mais competitivo, não tem espaço para todas. Só que tem que ter paciência, porque a Liv Morgan ela já demonstrou um pouco de potencial, de popularidade, e ela tem apenas 26 anos. Então o fato dela ser nova, dá tempo ainda de ela crescer ali dentro, ganhar uma moral. E daqui uns 2 anos e meio, mais ou menos, quando ela tiver lá uns 28, indo para 29 anos... ela pode começar a ganhar já algumas coisas importantes. Pode já ser uma das super estrelas ali mais consolidadas do roster, né? Talvez criam até um título de mid-card para as mulheres, nunca descarte isso. E aí ela pode ter, sim, um certo sucesso. Mas demora um pouquinho, né? Bem novinha, assim, para já ter push, geralmente é alguém que já tem que vir já de uma Índia ali com uma certa moral, tem uma certa popularidade. O que não é o caso da Liv Morgan. Mas assim, super estrelas... elas lutam ali na faixa dos 30 anos, até passam de 40 às vezes. A Liv Morgan tem 26, então ela tem muito chão ainda, tem muita lenha para queimar. E aí a pergunta também aqui do Luiz SL, né? Zezo, quem você acha que vai tirar o título universal do Roman Reigns e qual é o melhor superstar desse ano? Cara, sobre o reinado do Roman Reigns, eu acho que a WWE nem sequer pensou em quem vai tirar esse título dele ainda, né? Eu acho que esse reinado dele é um reinado que vai ser muito longo. Talvez passe até da próxima WrestleMania, né? Porque essas modificações que fizeram com ele, Heel Turn, aliança ao Paul Heyman, campeão universal, eu não acho que elas vieram para ser curtas, assim. Eu acho que é um investimento que vai durar muito. Não se surpreenda se ele bater o recorde aí de maior reinado de mundial na história, de passar o recorde do Punk, passar o recorde do Brock Lesnar. Não se surpreenda. Então eu acho que eles nem sequer pensaram. Eles vão começar a pensar em, o que será que tirou o título dele? Lá pro ano que vem, talvez, ali. Aí eles vão olhar as opções que vão estar na época bombando, sabe? Se o Seth Rollins estiver em boa fase, quem sabe? Se o Kevin Owens estiver em boa fase, quem sabe, né? Sei lá, o Braun Strowman tá em boa fase, vão fazer ele, então, derrotar o Roman. Mas eles nem planejaram isso pra agora, até porque acabou de começar. A não ser que venha aí, realmente ter uma rivalidade com o The Rock. Aí pode acontecer sim do The Rock talvez tirar esse título dele. Sobre o melhor superstar do ano, eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir. Pra mim, vem sendo o Randy Orton. O Randy Orton vem fazendo um ano espetacular. E foram essas as perguntas e as respostas.